Queria convidar aqui à frente, então, o nosso querido pastor Carlos. Ele será porta-voz de Deus para nós nessa manhã e à noite também. Então, um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Carlos. Pastor Carlos é uma bênção, esposo da pastora Leila, e com certeza nós seremos muito edificados, como temos sido sempre que o Senhor tem ministrado a palavra com sabedoria, e que o Senhor, te dê clareza, te dê unção cada vez mais. E nesse momento o Senhor flua na presença dele para o louvor da glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém. Estamos imensamente felizes porque Deus tem sido conosco. Amém. Ele tem nos abençoado de forma grande, de forma tremenda, e nós estamos cada dia mais sendo vitoriosos no Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar para nós abrirmos a nossa Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Dei uma chegadinha no púlpito aqui para frente, porque às vezes eu fico um pouquinho com o salto do sapato aqui em cima do tapete e a coluna não aguenta. Muito bem. Romanos capítulo 8, nós vamos meditar nesta leitura. Vamos ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Glória a Deus. Felizes com o Senhor Jesus, nós queremos orar ao Senhor e pedir a Ele que fale conosco. Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor escolheu para estarmos aqui, Senhor, para que possamos adorar e louvar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que toma-me nas tuas mãos e usa-me, Senhor, conforme a sua vontade. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração. Derrama sobre nós a sua unção, a sua graça, Senhor Deus, e que eu seja fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que eu possa transmitir à igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem. Se alguém puder baixar um pouquinho aqui a velocidade do ventilador, para eu manter a minha Bíblia aberta. Amém? Se puder fazer isso, eu fico grato. Glória a Deus. Eu quero destacar o versículo de número 1, que é o versículo que nós lemos aqui, lemos o primeiro, e o segundo eu quero pedir aqui, licença ao pastor Ricardo para ministrar no Romanos 8, uma vez que ele ministrou aqui agora há pouco, mas Romanos é uma carta que fala muito ao meu coração, principalmente Romanos 8. Obrigado, irmão. Principalmente Romanos 8. Romanos, ele traz uma mensagem que enche o meu coração, E na última vez que eu ouvi aqui o pastor ministrando dentro de Romanos 8, o Espírito de Deus me encheu de uma forma tão grande e me deu esta palavra que eu vou estar ministrando aqui nesta manhã para os irmãos. E eu creio que você será ricamente edificado. Então quero te convidar a abrir o seu coração. A carta aos Romanos, queridos, é uma carta que foi escrita por Paulo, aproximadamente no ano de 55, 57 depois de Cristo. Esta foi endereçada então aos nossos irmãos de Roma, aqueles irmãos que, uma curiosidade que muitas das vezes a gente tem sobre a igreja: quem
foi o fundador desta igreja, não é? Mas esta igreja, ao que tudo indica, ela foi fundada por irmãos que se converteram no dia do Pentecostes em Jerusalém. Depois eles voltam para sua casa e lá eles começam a se reunir, né? E ali então fundam esta igreja, formam esta igreja, né? Provavelmente se reunindo de casa em casa, assim como nós nas nossas células, né? Então aqueles irmãos, eles formaram a igreja. E Paulo então, ele escreve a esses irmãos, a esta igreja na cidade de Roma, né? Então é uma curiosidade. Então, o tema desta carta é revelação da justiça de Deus. Paulo tinha um objetivo duplo ao escrever para esses irmãos. Primeiramente, para defender o seu apostolado e a mensagem que ele pregava. Porque ele ficou sabendo que os irmãos ali daquela igreja, eles receberam algumas informações equivocadas a respeito da mensagem que Paulo pregava, né? Então Paulo, ele deseja visitar aqueles irmãos. Então antes de ir, ele quer justificar ou mostrar a mensagem que ele estava pregando. E em segundo lugar, ele aproveita também a oportunidade para corrigir alguns problemas que aquela igreja estava tendo e que ele então fica sabendo. O roteiro desta carta, e me chama muita atenção, os assuntos que foram elencados na carta. Eu não vou aqui falar do esboço da carta, mas eu quero falar do roteiro. A primeira coisa que Paulo trata na carta é quem nós somos por natureza. A segunda coisa que ele escreve é como mudar esta situação, como mudar a situação de pecador destituído da glória de Deus. Então ele dá aqui a instrução, como mudar. E depois, como apropriar dessa mudança. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E depois, como viver esta mudança. Muito bem. Quem somos por natureza? Injustos, pecadores, destituídos da glória de Deus. Como mudar essa situação? Através da justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, de forma gratuita, pela graça salvadora de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! Então, quando nós nascemos materialmente, nós herdamos uma natureza material. Essa natureza material, ela é imbuída do pecado, a natureza pecaminosa. A lei do pecado e da morte está incluso nesta natureza. Quando nós nascemos espiritualmente, crendo em Jesus, aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, então nós recebemos a natureza de Cristo Jesus, a natureza espiritual, que nós vamos chamar de a lei do Espírito de vida. Amém? Como apropriar então dessa mudança? Primeira coisa, conscientize-se. Segundo, considere-se. Terceiro, ofereça-se. Quarto, viva. Conscientize de que Cristo morreu por você para te livrar, para te salvar e para mudar a sua situação de pecador destituído da glória de Deus. Considere-se então, ao aceitar o Jesus morto para o pecado. O pecado, ele procura dominar os nossos membros, ele vai falar sobre isso aqui, os nossos desejos carnais, ele deve ser resistido. E nós vamos entender como que nós vamos resistir. Considere-se então morto para o pecado. Resista o pecado pela fé em Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Ofereça-se. Ofereça a sua vida, a sua personalidade,
ao Senhor Jesus, ofereça e coloca sob o domínio do Espírito Santo. Amém? Agora, por último, viva cheio do Espírito de Deus, em Cristo Jesus, segundo o Espírito. Aleluia! Então, muito bem, baseado nisso, nós vamos começar então a conversar a respeito daquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, com base no capítulo 8, nós vamos abordar 3 ações fundamentais do Espírito Santo na vida daquela pessoa que quer esta mudança, não é? Na vida daquela, como eu e você, que estamos aqui porque nós queremos mudar a nossa situação. Nós aceitamos ao Senhor Jesus porque nós entendemos que nós precisamos de mudança. Amém? E nós vamos então falar quem nos ajuda a viver em Cristo Jesus e andar segundo o Espírito Santo. Então, é baseado nisso. Então nós vamos, primeiramente, eu gostaria de apresentar a você a pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Você sabe quem é o Espírito Santo de Deus? Diga assim: é meu melhor companheiro, é o meu melhor amigo. Amém? O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, ele é uma pessoa real. Glória a Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Assim como o Pai e o Filho, ele é Deus e não é inferior ao Pai e ao Filho. Em nenhum momento ele é inferior. E ele recebe adoração como o Pai e o Filho. O Espírito Santo, ele não é um Deus, ele é Deus. Aleluia. Assim como o Pai e o Filho, ele é Deus. E ele exerce atributos de personalidade, porque é uma pessoa. Ele revela, ele ensina, ele tem vontade, ele tem sentimentos, não é? Ele tem mente, ele intercede, ele fala, ele ordena, ele testifica e ele inspira. Glória a Deus. Aleluia. Ele fala, e hoje pela manhã ele já está falando aqui desde quando nós começamos esta reunião. Você pode adorá-lo, você pode exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então o título da mensagem é Vivendo em Cristo segundo o Espírito. Não é assim que diz a palavra de Deus? Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e que andam segundo o Espírito. Amém? Então, antes de falarmos sobre as ações do Espírito Santo, eu gostaria de destacar 3 expressões em Romanos 8. Primeiro, aliás, 2 expressões em Romanos 8, que é a que nós acabamos de citar: estar em Cristo e andar em Espírito. Nós vamos entender um pouquinho a respeito disso. Estar em Cristo é estar conectado com Ele. Estar em Cristo é ser identificado com Ele. Estar em Cristo é viver de uma forma que nós nos tornamos idênticos e semelhantes a Ele. O que nos torna semelhantes a Cristo e é a imagem dEle, através do Espírito Santo, que foi colocada na minha e na sua vida. Isso nos torna semelhantes a Ele, não é? E então nós passamos a viver uma vida semelhante a dele, a vida de Deus em nós, e consequentemente temos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Andar segundo o Espírito é viver sob a influência dele. Quando nós recebemos a Jesus, então nós passamos agora a andar sob a influência do Espírito Santo. E o termo que nós estamos citando, falando a respeito do Espírito, não é? Quando nós falamos que viver sob a influência do Espírito Santo, nós vamos encontrar em toda a Bíblia Sagrada. Em toda a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, 66 vezes no Antigo Testamento, 81 vezes no Novo Testamento,
E aqui em Romanos, no capítulo 8, interessante, nós vamos encontrar 19 vezes, porque fala da importância desta pessoa que vai gerar em nós, que vai fazer em nós, que vai transformar-nos em homens e mulheres de Deus. Amém? Eu quero aqui então, amados, 3 verbos que definem a ação do Espírito Santo. Primeiro, habita, testifica e ajuda. Dentro do Romanos 8. 3 verbos importantes. 3 verbos que nós não podemos esquecer dele. Habita, ele habita em nós. Ele testifica, ele certifica. Ele nos dá um certificado e ele nos ajuda. Então veja, amados, aqui, que o quanto é importante nós observarmos aquilo que Deus tem para nós. Tudo começa com uma decisão. Tudo, uma decisão. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o Evangelho, reconhecemos que somos pecadores e agora nós decidimos por Jesus. Entregamos a nossa vida a Ele. Aceitamos a Ele como Salvador. Decidimos agora que não podemos mais viver sem Ele. Então, quando nós tomamos essa decisão e nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus agora passa a habitar em nós. Isso não é novidade para ninguém. Isso não é novidade para quem conhece a palavra de Deus. Mas é um segredo. Há um segredo escondido por trás deste verbo, o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo habitando, tudo começa então com essa decisão. Apocalipse capítulo 3, verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tudo nós temos que querer. O Espírito Santo de Deus, Ele não vai invadir o nosso coração, Ele não vai arrombar a porta, Ele não vai quebrar a porta, Ele não vai chegar de madrugada e arrombar a porta do nosso coração. Ele não vai, Ele é educado e Ele chega e Ele bate na porta. E amados, quando nós abrimos, Ele entra na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E começa a fazer a transformação. Aleluia. Então tudo começa com uma decisão. Há uma condicional: se alguém ouvir a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz. Eu estou à porta, se alguém ouvir a minha voz, eu entro na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso fala de comunhão. Isso fala de comungar. Esta condicional, ela revela o nosso coração, que muitas das vezes a gente fica esperando Deus fazer alguma coisa na nossa vida. Ele já fez. Tudo que Ele já tinha que fazer, Ele já fez em Cristo Jesus. A nossa cura espiritual, a nossa libertação, a nossa vida, ela já foi, já foi restaurada. Jesus já te libertou. Jesus já fez um milagre que você tanto esperava, que é o milagre da salvação, o maior milagre. Todas as coisas agora, amados, elas saem deste milagre. Tudo que você precisa agora, Jesus já conquistou, já realizou para você, lá na cruz do Calvário. Então tudo está pronto, então é só nós recebermos. A palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos que crer. Mas há então uma condicional, é se querer, se quiser. É se quisermos. Deus não corre atrás de ninguém. Ele anuncia e Ele expressa o seu amor. E Ele vai atrás de nós, mas para manifestar o seu amor, não para nos pedir nada, porque nada, Ele é que tem tudo para nos dar. E Ele espera que nós aprendemos aqui, como eu disse aquele dia com o pastor Ricardo, que nós somos constrangidos a responder o amor de Deus. Amém?
Então tudo que ele tinha que fazer, a manifestação do seu amor, nos constrange a responder. Então, amados, ele não precisa se humilhar, ele não precisa ficar pedindo, ele não precisa. Tudo que tinha que fazer, Jesus na cruz do Calvário, ele humilhou, ele venceu Satanás com humildade, ele venceu o pecado na humildade, para que eu e você hoje pudéssemos ser exaltados nele, e isso nos constrange a viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso nós precisamos confessar. Romanos 8 diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor, e com teu coração crer, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Então a primeira ação do Espírito Santo é habitar na nossa vida, é habitar a nossa vida. Romanos 8, 9 diz assim: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então no momento em que nós aceitamos a Jesus, nos tornamos a habitação do Espírito Santo. Como eu disse, nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele não é um invasor, ele entra na nossa vida porque nós aceitamos. Ele entra na nossa vida porque nós recebemos Jesus. Ele entra na nossa vida porque nós abrimos o nosso coração, e ele entra na nossa vida e transforma o nosso coração. Transforma a nossa vida. O Espírito Santo assume o controle da nossa vida. Ele nos liberta, ele nos livra, nos dirige e nos põe, nos produz em nós um sentimento de que nós somos filhos de Deus, e desenvolve em nós uma vida de santificação. Então o Espírito Santo, ele liberta o crente da lei do pecado. Amém? A lei que opera nos nossos membros, a lei do pecado, a natureza pecaminosa. Ele liberta não somente dos nossos atos pecaminosos, mas ele livra-nos da condenação da morte imposta sobre aqueles que transgrediram a palavra de Deus, transgrediram a Deus. E ele guia o crente e conduz o crente de forma eficaz a uma vida santa, a uma vida correta. Ele produz no crente a justiça que a lei mosaica requeria e que não conseguiu. Ela requeria, mas Jesus, ele cumpre a lei para produzir, para que ele produza em nós esta justiça que a lei requeria, e que nós não conseguimos, não podíamos jamais produzir esta justiça de Deus, esta justiça na nossa vida. Não podíamos. A lei não podia produzir, a religião não pode produzir, as coisas que nós fazemos, as obras que nós fazemos, não podem produzir a justiça de Deus. Somente o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário é que produz a justiça de Deus em nós. Aleluia, que produz a justiça. O Espírito Santo, ao entrar na nossa vida, ele produz essa justiça, e por isso nós somos justificados e não há mais condenação sobre as nossas vidas. Ao habitar no Espírito, na vida do ser humano, o Espírito Santo gera a verdadeira liberdade da alma. Tem gente por aí procurando liberdade da alma, procurando a liberdade nas coisas materiais, procurando a liberdade nos prazeres da vida, procurando a liberdade. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Eu sou livre, eu posso fazer, eu posso usar o que quero, eu posso ir onde eu quero, eu não tenho nenhuma restrição. Tem gente procurando a liberdade da alma, mas quando tudo passa, ele percebe que a sua alma está presa, que a sua alma está aprisionada, e ele
fica triste, angustiado, porque ele foi enganado. Mas em Cristo Jesus, aleluia, o Espírito Santo produz em nós a verdadeira liberdade da alma, libertando o ser humano do pecado e removendo toda a culpa e toda a condenação das nossas vidas. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei da morte e do pecado. A lei do pecado e da morte, ela faz oposição. Ela faz oposição a uma vida do Espírito. E em Romanos 7, 23, Paulo diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele está se referindo da lei do pecado. E agora a lei do Espírito de vida, que é o poder transformador e regenerador do Espírito Santo na nossa vida, que transforma o homem, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A obra começa de dentro para fora. Ele começa a trabalhar no nosso coração, nos nossos sentimentos, mudando os valores, mudando aquilo que nós pensávamos que era certo, e agora nós temos o entendimento pela palavra de Deus, de que agora aquilo não resolve, não vale, e agora nós começamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Simples assim. É muito fácil servir a Deus. As pessoas dizem assim: olha, é difícil ser crente, é difícil servir a Deus. Não, é tudo muito fácil, é tudo livre, é tudo muito tranquilo servir a Deus. Receba esta palavra para a sua vida. Não é difícil servir a Deus, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, o Espírito Santo age em nós, transforma a nossa vida, transforma os nossos hábitos, transforma os nossos pensamentos, transforma a nossa maneira de ser, transforma aquilo que nós trouxemos de uma vida do passado. E agora Ele dá uma perspectiva nova de vida, uma esperança nova, amados, e os valores que nós tínhamos, que trazemos do passado, é transformado nos valores do reino de Deus. Aleluia! Então o Espírito Santo de Deus, ele entra na nossa vida, e sabe o que ele faz? Ele vai entrando na nossa vida e fazendo limpeza. É como nós chegamos numa casa que está lá há muito tempo abandonada, fechada. Lá tem rato, tem aranha, tem de tudo, tem todo tipo de insetos ali, tem poeira. Mas nós chegamos e vamos habitar naquela casa. Antes de habitarmos ali, antes de chegarmos ali, nós vamos fazer uma limpeza naquela casa. Nós vamos limpar para nós morarmos, e o Espírito Santo ele vai chegando e ele vai limpando, ele vai transformando, ele vai fazendo, ele vai regenerando, transformando de dentro para fora, transformando o homem velho numa nova criatura. Amém? Quando eu ainda jovem, nós tínhamos, a gente gostava de cantar, né? E depois, algum tempo, mais depois eu tinha um sobrinho que Jesus já o levou, né? Ele gostava muito desta canção. Eu lembro muito, né? Todas as reuniões de jovens e tal, ou lugares onde nós reuníamos, o Anderson, irmão do Essilon, né? Então tocando violão e cantando com ele. Tapera velha, fui eu lá no mundo. Eu era sujo, parede rasgada, parede velha, parede suja. Mas alguém entrou nela, limpou, pintou as paredes. E eu lembro, todas as vezes que eu penso nisso, eu lembro disso.
Eu lembro dessa canção que eles cantavam, né, nas reuniões. Éramos sim uma morada velha. Havia um invasor na nossa casa, havia um invasor no nosso coração, alguém que entrou, arrebentou a porta, entrou de qualquer jeito, ele entrou e ele começou a fazer e colocar sujeiras, permitir que entrasse insetos, permitir que entrasse ali tantas coisas, estragou e deu defeito. Ele não corrigia nada, ele fez com que deixou as goteiras, deixou ali então acontecer tantas coisas. E agora entra o Espírito Santo. Quando nós abrimos o nosso coração, nós damos a permissão para Jesus entrar, e agora ele toma posse da nossa vida, e ele expulsa o invasor, ele transforma agora aquela parede velha, rachada, ele pinta, ele conserta, ele vai tirando tudo que está ali, que não é permitido, que não foi permitido, do que invadiu. E agora o Espírito Santo, ele vai gerando, vai transformando em uma casa nova, em uma casa bonita. E agora aquela tapera velha, ela é transformada em um palácio, ela é transformada. E foi assim que Deus fez na minha e na sua vida. Éramos tapera velha e fomos transformados em palácio, em morada do Espírito Santo de Deus. E a glória de Deus, a Shekinah de Deus, invadiu os nossos corações e nos fez vencedores, mais do que vencedores. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, a lei do Espírito de vida, o poder transformador. Aleluia. Efésios 4, 22 a 32, diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequei-vos, não põe o sol debaixo da vossa ira, não deis lugar ao diabo. E assim vai, eu li até o 27, depois você lê o restante do capítulo 4, 22 a 32. Então sabe, aqueles hábitos velhos, antigos, que foram implantados na nossa vida, agora é transformado, aleluia, por coisas abençoadas e que abençoam pessoas. O fruto do Espírito é produzido em nossa vida. As obras da carne, elas são mortificadas, e o fruto do Espírito agora, ele vai entrar, ele vai agir, e nós vamos produzir, porque nós somos agora enxertados numa oliveira verdadeira. Éramos zamuzeiro bravo, éramos oliveira brava, produzíamos frutos bravos, mas agora produzimos frutos dignos de arrependimento, aleluia, o fruto do Espírito. A segunda ação do Espírito Santo, depois de ele fazer toda esta limpeza na nossa vida, agora ele nos dá um certificado, um atestado. A primeira coisa que a gente faz, né? Quando nasce um filho, nós procuramos o cartório civil e vamos o quê? Fazer o registro daquele filho. Lá nós vamos citar os avós, paterno, materno, vai ser citado ali quem é o pai, quem é a mãe, o dia, a hora e tudo e tal. E saímos dali com um certificado que aquela pessoa existe. E assim acontece conosco quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus, quando o Espírito entra na nossa vida e nós nascemos de novo. É isso que Jesus estava falando para Nicodemos. E aí então, quando nós ali entramos, o Espírito Santo então nos dá um certificado, um atestado de nascimento. Amém? Nós recebemos um certificado.
uma certidão. Assim como aquela certidão que nós recebemos um dia no cartório civil, que foi lá que o nosso pai, que alguém foi lá e te registrou, e você recebeu e agora você tem. E tudo que você tem na sua vida, tudo que você é a partir desta certidão. É a partir dessa certidão que hoje ela já sai até com o CPF do novo, da criança que nasceu. Assim como eu e você recebemos uma certidão, o Espírito Santo de Deus também certifica que nós somos filhos de Deus. Amém? Nós recebemos uma certidão, verso 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele declara, então, o Espírito Santo, que produz no crente agora uma convicção de que nós somos filhos de Deus. Em terceiro lugar, eu poderia trabalhar muito mais aqui, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus já está trazendo mensagens, pontos interessantes ao seu coração. Entende? Você pode sair daqui, você que é pregador, pode sair daqui com um esboço de uma mensagem só dentro desse versículo que eu acabei de citar. Um esboço que vai transformar muita vida e que vai transformar a sua vida. Quem sabe um esboço para você mesmo, para você ensinar lá na sua casa, para os seus filhos. Você pode sair daqui com um esboço de uma poderosa mensagem, da certidão que você recebeu em Cristo Jesus. A terceira ação do Espírito Santo, ele nos ajuda. E da mesma maneira que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos, e da mesma maneira o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu fiquei muito tempo sem entender muita coisa a respeito disso. Será que Paulo estava falando que a igreja, que os irmãos não sabiam orar? Será que ele está falando que eu e você não sabemos orar? Será que é isso que ele está falando? Que nós somos ignorantes com relação ao método da oração? O que está acontecendo? O que ele está ensinando? Ele está dizendo que nós não sabemos por causa da nossa mente. A nossa mente limitada. Preste atenção nisso. A minha e a sua mente, como seres humanos, é limitada. E nós não sabemos orar como convém, porque muitas das vezes, ou seja, na maior parte das vezes, nós priorizamos as coisas da terra. E o Espírito Santo prioriza as coisas celestiais. E como seres humanos, então quer dizer que muitas das vezes nós oramos e ficamos aqui focados nas coisas terrenas. Mas o Espírito Santo, por quê? Porque a nossa mente não consegue às vezes entender o que Deus tem para nós no futuro, porque é muito grande, amados. Aleluia. Porque o que Ele tem para nós no futuro é algo que a minha e a sua mente não consegue captar. E se não consegue captar, a minha alma, ela geme, ela chora, e por isso o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, porque são palavras que não podem ser expressas através da minha boca, porque o meu entendimento não entende, e o Espírito Santo entende e sabe as nossas necessidades espirituais, e ele começa a orar por nós, ele geme por nós, ele intercede por nós, e nós temos dois intercessores, um dentro de nós e um assentado lá no trono do reino celestial, acima de todo poder, acima de todo nome, acima de todo principado. Nós temos um intercessor lá, e temos um intercessor que conhece as nossas necessidades. Oh, aleluia! Por muito tempo eu custei entender isso, mas a gente vai buscar o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinar.
Então, não sabemos o que havemos de pedir como convém, não sabemos orar como convém. É por isso, na verdade, estamos habitando em um corpo carnal limitado, mas nós vamos habitar num corpo espiritual transformado, um corpo sem limite. Você sabe disso? Que nós seremos transformados. Aleluia. E esse corpo sem limite, o foco principal dele é as coisas espirituais. O foco principal do Espírito, tudo que acontece aqui, irmãos, comigo e com você, aqui na terra, é para glorificar o nome do Senhor. Efésios no capítulo 1, parece que verso 10 diz que é a vontade do Senhor convergir todas as coisas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, tudo que Ele permite, ou tudo que Ele atende às nossas orações, é para que todas as coisas sejam convergidas em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que o nome dEle seja glorificado, para o bem do reino de Deus, amém? Então, muitas das vezes a gente, amados, não enxerga. Eu não sei o que está ocorrendo ali na rua, eu não enxergo depois da curva, eu não enxergo depois da montanha, eu não enxergo o que está acontecendo em outra cidade, mas o Espírito Santo de Deus, Ele enxerga todas as coisas. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a alguns anos, mas o Espírito Santo de Deus sabe o que vai acontecer comigo e com você, não somente daqui a 1 ano, não somente daqui 2, mas em toda a eternidade. Ele conhece a nossa existência, e por isso é que Ele ora e geme. E Jesus havia ensinado sobre isso, quando Ele diz assim: não andeis inquietos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir, mas Ele diz no verso 33, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso significa, amados, então não devo orar pelas coisas materiais. Sim, deve orar. Deve buscar a direção de Deus para fazer o negócio, deve orar para Jesus preparar um serviço para você, deve orar pelas coisas materiais, mas com a consciência de que o foco principal da nossa vida espiritual não são as coisas materiais, mas sim as espirituais. Quando nós entendemos isso, amados, nós vamos ser felizes, muito felizes em todas as coisas, em toda a nossa vida, amém? Glória a Deus. Você pode adorar ao Senhor nesta manhã, dizendo: eu sou morada do Espírito Santo, aleluia, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, o Espírito Santo me ajuda, as nossas fraquezas, e aí eu entendi por que as fraquezas, as nossas fraquezas que Ele está dizendo é essa limitação de entendimento, limitação de mente, limitação acerca das coisas espirituais, acerca do que vai acontecer no futuro. Tem muitas das vezes nós ficamos assim: será que no céu eu vou conhecer o pastor Ricardo? Será que no céu eu vou conhecer o Sérgio? Será que no céu eu vou conhecer minha esposa? Irmãos, o que Ele tem para nós é muito mais importante do que conhecermos uns aos outros ali no céu. O que Ele tem para nós não vamos ter tempo, amados. Muita coisa que a gente pensa que é importante aqui na terra é aqui na terra. No céu é diferente, os valores é diferente, as coisas celestiais é diferente. O Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele não está preocupado com isso, mas está preocupado com aquilo que eu e você vamos desfrutar na glória celestial. Eu encerro, vou caminhando para o encerramento desta mensagem, enfatizando uma coisa e fazendo um apelo. Nós devemos, amados, todos os dias, procurar viver sob a influência do Espírito Santo. Todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Eu quero dizer para você, às vezes você vai ficar chocado. Ter o Espírito Santo
é uma coisa. Ser cheio do Espírito Santo, pastor, é outra coisa. Então, amados, se você tem o Espírito Santo, eu quero te convidar a ser cheio do Espírito Santo. Eu quero te convidar a ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que uma demonstração de um momento cheio de emoções, mas ser cheio do Espírito Santo é um estado de vida, é um estado da alma e espírito totalmente conectados com Deus, sob a direção do Espírito Santo. Amém? Então, o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é crer nele. Muitas das vezes, amados, o Espírito Santo, alguém diz que o Espírito Santo é um dos membros da Trindade menos conhecido entre nós. Eu não creio que seja assim, pastor, porque ele está agindo na nossa vida. Pode ser o menos falado nele, mas o menos conhecido não. Ele é tanto conhecido como o Pai e o Filho, porque nós estamos vivendo, nós dependemos dele para viver espiritualmente. Tem como viver sem a ajuda do Espírito Santo, sem o Espírito Santo na nossa vida? Então, querido, eu quero te convidar nesta manhã a ser cheio do Espírito Santo. Andar cheio do Espírito Santo. Andar sob a direção do Espírito Santo. E o apelo que eu quero fazer para você nesta manhã é: apropie-se da mudança de um homem velho, destituído da glória de Deus, injusto, pecador, condenado. Apropie-se da mudança para agora um pecador justificado, livre de toda condenação e com um atestado de filho de Deus. Então eu quero te chamar para conscientizar, para considerar e para oferecer e viver. Conscientize-se de que você sem Cristo Jesus é um condenado. Mas em Cristo Jesus, segundo o Espírito, você é um liberto. E Jesus morreu por nós. E nós morremos com Ele para o pecado. Então agora nós somos uma nova criatura, um homem transformado, e já não pesa nenhuma condenação sobre nós. Então fora de Cristo, estamos derrotados. Em Cristo somos vitoriosos. Em Cristo, o segredo da nossa vitória é Cristo. O segredo da nossa vitória é estar em Cristo. Então viva consciente de que sem Cristo você é um derrotado. Mas em Cristo você é mais do que vencedor. Porque você é filho de Deus. Você é herdeiro e co-herdeiro de Deus. Você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Considere-se morto para o pecado. O pecado procura reinar sobre os seus desejos, sobre os meus desejos. Resista ao pecado. Resista ao pecado, porque o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, ela nos dá poder. A multiforme graça de Deus é a graça que opera em todas as áreas da nossa vida, em todos os sentidos. A multiforme graça de Deus, ela nos alcança para a salvação, ela nos alegra, ela nos transforma, ela é gozo, ela é alegria, ela é também capacitação. E nós, amados, temos em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, a capacidade de vencer o pecado através do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque este amor nos constrange a ser vencedores. E nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Então considere-se. Ofereça a sua vida. Entrega a sua vida hoje ao Senhor Jesus. Ah, pastor, eu já entreguei. Mas muitas das vezes, querido,
nós precisamos renovar os nossos votos com Ele. Assim como no casamento, ano a ano, nós renovamos os nossos votos. Às vezes você não faz isso, mas eu quero te convidar a fazer. Renove os seus votos no seu casamento, ano a ano, dia a dia, todos os dias. E em Cristo Jesus nós podemos renovar os nossos votos a todo instante da nossa vida. Eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Renove isso hoje. Diga: Senhor Jesus, a minha vida é tua. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Aleluia. Seja submisso a Ele. Seja submisso à sua justiça. E por último, viva. Viva a vida de Deus. Viva a vida em Cristo. Você não entendeu? Viva em Cristo, segundo o Espírito Santo. E mais, seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio. Viva, desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. Viva, ande em espírito e seja cheio do Espírito Santo. Pastor Ricardo. Fique de pé, igreja. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Como Deus falou conosco nesta manhã. E essa é a palavra de fé que pregamos. E ela está perto de ti, na tua boca. Está no teu coração, na tua boca. E se hoje você confessar a Jesus como Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. E aí você pode ser e vai ser guiado pelo Espírito de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você pode ser guiado pelo Espírito de Deus, sendo filho amado de Deus. Esse é o convite. E esse convite que foi pregado, ele está sendo renovado nesta manhã. Eu estou à porta, diz o Filho, o Espírito. Eu bato na porta do seu coração. Se você abrir, eu vou entrar ali, entrar em sua casa. Eu vou cear, comer com você e você comigo. Então esse é o momento mais importante. Talvez seja a oração mais essencial, mais importante de toda a sua existência. Porque o Senhor não tem dado espírito de escravidão para nós vivermos outra vez atemorizados, mas nós podemos receber o espírito de adoção, por meio do qual nós podemos clamar: Abba, Pai, Papai, Paizinho. Então, com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, eu queria que você repetisse essa oração após mim, dizendo: Senhor, diga: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. E agora, com a minha boca, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu creio com meu coração que o Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos. Salva-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu, Papai, que um dia andei na tua presença, estive em tua casa, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido,
Eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã, você que fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos. Isso, levante a sua mão onde você estiver. Você que fez esta oração, fizemos juntos, e você se identificou, levante agora a sua mão, que eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver. O convite está sendo feito. Abra o seu coração. Quem sabe você que um dia já recebeu Jesus, recebeu o Espírito, mas estava afastado, estava desigrejado, e hoje Ele está te trazendo de volta, para que você permaneça cheio da presença. Então você está voltando à casa do Pai, você está voltando e estando próximo agora, recebendo novas vestes. Você que está nessa situação, levante a sua mão que eu quero orar por você. Alguém aqui está se reconciliando com o Pai? Alguém aqui está, amém, eu vejo uma mão levantada. Você que está se reconciliando, você que precisa ser novamente cheio do Espírito Santo, eu quero pedir agora, com todo amor e sem constrangimento, que vocês que levantaram as suas mãos, saiam dos seus lugares agora e venham aqui à frente. Isso, venha. Você que levantou a sua mão, fique aqui de frente. Você que está tendo agora essa revelação, seu coração está inflamado, e você sabe que o seu lugar não é aí, é aqui à frente. Então saia agora. Isso, saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque o Senhor está fazendo novas todas as coisas, e Ele não quer que você viva debaixo do espírito de escravidão. Ele não quer que você viva de novo atemorizado, mas Ele tem te dado o espírito de adoção. Você é filho, você tem o Espírito. Pai, em nome de Jesus nós oramos por essa irmã tão preciosa. Pai, nós sabemos que o Senhor já resgatou a vida dela, e ela está aqui renovando os votos, ela está aqui sendo renovada pelo seu Espírito, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Por isso, como filha amada de Deus, ela seja guiada pelo seu Espírito. Que o Senhor venha renová-la agora, Pai, enchê-la, Pai, com essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Pai, nós declaramos que sobre ela não vale, Pai, condenação, porque não há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor em Cristo, Pai, pela presença do Espírito Santo em Cristo Jesus, o Senhor livrou essa nossa irmã da lei do pecado e da morte. É o Espírito e vida que está sobre ela, está nela, e nós abençoamos essa vida, porque é preciosa, e nós queremos declarar que nada pode separá-la do teu amor, Pai. Nós te glorificamos em nome de Jesus, amém e amém. Que bom que você está aqui. Você sabe que você é preciosa, eu sei que você sabe que é filha amada, isso não há dúvida. Eu sei que você veio aqui porque você está renovando os seus votos com Ele. Eu quero te dizer que nada do que tem acontecido ou deixou de acontecer mudou o amor do Pai por você. E a família está aqui de braços abertos também. Somos a sua família, somos irmãos. Amém? Então, mais uma vez, para selar esse recomeço, esse renovo, eu vou contar até 3, você vai se voltar para trás e receber um abraço da família de Deus, que é a sua família. Através desse abraço você recebe o abraço do Pai também, amém? Vamos contar, família?
1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei em criar. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Seja bem-vinda de volta, família, e seja bem-vinda pelos amados irmãos. Aleluia, que bênção, glória a Deus. E o melhor é que nós vamos ter o privilégio de compartilharmos essa mensagem nas micro-igrejas, ou seja, nas células. Lá a gente vai poder compartilhar, poder ser tocado mais uma vez por essa realidade espiritual. Então não fique de fora da célula. É o lugar de Deus para mim e para você, para continuarmos sendo igreja, fora do prédio, nos outros dias da semana, para a glória de Deus. Amém? Aleluia, que palavra poderosa, pastor Carlos. E bom que eu tenho o privilégio de estar aqui à noite para ter esse renovo também. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz, semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.